Os portos que movimentam o Brasil, da infraestrutura à participação na economia. Esse é o título do livro que o consultor portuário Rafael Pedrosa está lançando em Santos. Uma obra que ajuda a entender um pouquinho mais sobre a logística portuária do país. O livro consiste numa abordagem ampla sobre o sistema portuário brasileiro, onde nós vamos estudar a importância regional e nacional dos 10 principais portos em termos de movimentação de carga e contribuição para a economia do país, analisando essa contribuição no âmbito nacional e na região a qual esses portos estão inseridos, né? Para isso, nós avaliamos desde as questões de infraestrutura, de responsabilidade do porto, independente da sua gestão, e também do governo, dando suporte através das companhias docas desses portos todos. Assim, o autor, que também atua na área acadêmica, resume o seu trabalho, fruto de uma grande pesquisa inédita. A publicação se aprofunda em 10 portos brasileiros, sendo que o Porto de Santos recebeu um capítulo especial. É o primeiro capítulo e o mais amplo também, onde nós fazemos uma pesquisa profunda e exploramos dados de todos os tipos, desde movimentação de cargas, as cargas que são mais movimentadas para importação e exportação, como isso se reflete em benefício para a cidade e para o país, tendo em vista que o Porto de Santos movimenta entre 25% e 30% do PIB nacional, né, de acordo com o ano, não foge a essa faixa, é de 1/4 a 1/3, e também explorando as questões de infraestrutura, que neste caso deixa um pouco a desejar e subestima a capacidade do porto. E não dá para falar do Porto de Santos sem mencionar a situação da dragagem, que, segundo o Rafael, é um serviço que apresenta problemas devido à burocracia do país. O livro aborda a questão do serviço de dragagem em outros lugares do mundo. O que acontece? Alguns portos tomaram para si o serviço, tirando do governo a responsabilidade de o fazer, de modo que eles conheçam melhor a sua necessidade e o tempo que ela precisa ser atendida. Aqui no Porto de Santos, o delay entre o momento que a necessidade surge e o momento que ela é sanada acabam gerando prejuízos para o país como um todo e principalmente para a região que o Porto está inserido, né? Que é um dos maiores empregadores hoje depois da crise que afetou grandemente aí o polo industrial de Cubatão. Para além disso, a questão da dragagem tem algumas peculiaridades aqui no Porto de Santos que não foram cuidadas no seu processo desde o início e que o livro também aponta soluções, como por exemplo a dragagem ambiental, que minimiza o impacto ao meio ambiente e atinge com eficiência e eficácia o objetivo final dela. E a questão da infraestrutura? O governo, através da Lei de Modernização dos Portos, ele fomentou investimentos na área portuária que possibilitaram o porto ampliar e muito sua capacidade de movimentação de cargas. Mas para um porto movimentar cargas, ele depende de infraestrutura fornecida pelo governo em duas áreas, a terrestre e a aquaviária. A aquaviária nós podemos focar principalmente na dragagem, que é por onde chegam os navios que demandam de calados cada vez maiores, e o acesso terrestre são os acessos rodoviários, e nesse momento o Porto de Santos enfrenta gargalo com os dois. Nós temos projetos rodoviários empacados na Codesp desde os anos 90, que não foram feitos e quando forem feitos já estarão subestimados devido ao delay na sua execução. Então, isso acaba suprimindo a capacidade que o porto tem. Os terminais investiram, trouxemos o capital privado, mas não demos suporte para ele poder explorar toda a sua capacidade. O livro Os Portos que Movimentam o Brasil, da infraestrutura à participação na economia, pode ser adquirido pelo site Amazon e nas principais livrarias da região. Um dos meus objetivos com esse projeto foi tornar ao alcance de todos aquilo que a academia produz. Nós não podemos produzir para nós mesmos. Então, a ideia do livro é tornar acessível a informação e conhecimento a qualquer um que se interesse por ler. Naturalmente, ele já se torna indicado prioritariamente para profissionais e estudantes das áreas de portos, comércio exterior e afins.